E aí, povo? Professor Andreas na área mais uma vez aqui para começar com você a frente B, tá? Então, nesta aula, que é a terceira aula da semana, a gente vai começar a frente B e vai falar de efeito Doppler. Cara, isso aqui é muito legal. Sério, efeito Doppler é um dos fenômenos ondulatórios aí mais legais que tem. Só que antes de começar, eu passei para você na última aula um exercíciozinho, um desafio, você lembra? Não era nem de ondulatória, cara, mas eu vou resolver esse exercício porque pra gente fechar geral aquele conteúdo lá, tá? Então vou só resolver esse exercício, desafio pra você, e daí eu continuo em efeito Doppler, beleza? E o desafio foi esse aqui, galera, para aí, aqui, ó, DH, questão 2 da frente A, esse foi o desafio. E fala o seguinte, em uma bicicleta, a transmissão do movimento das pedaladas se faz através de uma corrente, acoplando um disco dentário dianteiro, coroa, a um disco dentário traseiro, catraca, beleza? Sem que haja deslizamento entre a corrente e os discos. Tá. A catraca, por sua vez, é acoplada à roda traseira, de modo que as velocidades angulares da catraca e da roda sejam as mesmas. Então ele te deu toda a dica, meu. Além do desenho, ele te deu a dica que a velocidade angular da catraca e da roda são iguais, beleza? Só uma dicasinha aqui rapidão. É interessante você saber o que é coroa, o que é catraca, tá? Coroa é a parte que tem o pedal, catraca é a parte de trás. Por que eu falo que é interessante saber isso? Porque às vezes nas questões do Enem, por exemplo, ele não precisa apontar para você. Às vezes a questão já pensa que você sabe. E, cara, não tem como anular esse tipo de questão, porque é uma coisa tão do nosso cotidiano, né? Então, coroa é a que tem o pedal e catraca é a parte de trás. Se liga. Tá. Em uma corrida de bicicleta, o ciclista desloca-se com velocidade escalar constante. Tá? Mantendo um ritmo estável de pedaladas, capaz de imprimir no disco dianteiro uma velocidade angular de 4 rádio por segundo. Então, no disco dianteiro, é esse discozinho aqui que é a coroa, certo? 4 rádio por segundo. Então, eu já vou colocar aqui, ó. Tem a coroa, tem a catraca e tem a correiazinha aqui. A catraca está ligada ao pneu por um mesmo eixo, né? Isso aqui eu vou chamar de A. Beleza? Isso aqui eu vou chamar de B e isso aqui eu vou chamar de C. Então tem o raio A, tem o raio B e tem o raio C. Até aí, fechou? Show! E daí ele fala que a velocidade angular do A é 4 rádio por segundo, tá? E daí vamos lá. Para uma configuração em que o raio da coroa é 4R, então o raio da coroa 4R e o raio da catraca é R, e o raio da roda é 0,5, com base no exposto, conclui-se que a velocidade escalar do ciclista vale quanto? Velocidade escalar do ciclista. Se liga, se ele quer saber a velocidade escalar do ciclista, eu posso usar ômega vezes R, certo? Para calcular a velocidade escalar do ciclista, que é a mesma velocidade do pneuzinho. Beleza, prof. Vamos lá. Se isso aqui, se liga, ó, a velocidade angular desse cara é 4 rádio por segundo. Se você sabe o conceito, você pode fazer de cabeça a parte. É isso que eu vou fazer. Então, presta atenção. Aqui é 4R, aqui é R. Ou seja, esse cara é 4 vezes maior do que esse. Este cara é 4 vezes maior do que esse. Tá, prof, enquanto este dá uma volta, este aqui dá quantas voltas? 4 voltas. Fechou? Então, quanto esse maior dá uma volta, esse pequenininho dá 4 voltas. Ou seja, a velocidade angular dele é 4 vezes maior. Faz sentido? Então a velocidade angular do B é o quê? 16 rádio por segundo. Nossa, prof, é fácil assim? Tô te falando. Agora, se eu quisesse calcular mesmo, eu calcularia lá. Ômega A, RA igual a ômega B, RB. Sem problema. Daí coloca 4R aqui, coloca R aqui, R com R cai fora, fica a mesma coisa, sacou? Mas dá pra fazer de cabeça, é isso que eu te alerto. Beleza, e se a velocidade angular desse cara é 16 rádio e ele tá ligado pelo mesmo eixo ao pneu, quer dizer que o pneu e a catraca têm a mesma velocidade angular. Então a velocidade angular do pneu vale, velocidade do pneu é 16 radiano por segundo, fechou? 16 rádio. Daí vem o raio do pneu. O raio do pneu ele me deu, que é 0,5 metro. Então 0,5 metro e a velocidade do pneu vai ser 8 metros por segundo. Povo,
8 metros por segundo é a velocidade do pneu. Não seria esta a velocidade da bicicleta? Sim ou sim? Sim, né? Então a velocidade da bicicleta é letra C, 8 metros por segundo. Sucesso? Show? Tá, acabou. Acabou. Feito o desafio, agora vamos lá para o efeito Doppler. Deixa eu só virar o flip sides. Vamos lá, povo. Efeito Doppler é um fenômeno ondulatório muito interessante, que é o seguinte, acontece quase a todo momento com você, quando você está na rua e vem uma ambulância. E a ambulância está vindo, e quando ela está vindo, presta atenção agora quando você estiver na rua, faça isso. Vem a ambulância, para, fica escutando. E quando ela vem na tua direção, ela faz assim, ó. E quando ela passa por você, ela faz. Notou uma diferença no que eu fiz? Uma diferença de tom, né? Quando ela está vindo, quando ela passa, e note que quando ela passa exatamente na tua frente, você ouve a queda do tom. Sacou? A mesma coisa acontece com um carro de Fórmula 1, né? Isso é efeito Doppler, povo, que é o seguinte, quando um objeto que emite som está se aproximando de você, ou você está se aproximando dele, tanto faz, ou vocês estão se aproximando, você ouve sempre um som com a frequência maior do que ele está emitindo. Então, ele emite assim, ó. Você escuta quando está se aproximando. Notou a diferença? Enfim, quando está se aproximando, você ouve uma frequência maior. Quando está se afastando, você ouve uma frequência menor. Lembrando que para o som, frequência maior é mais agudo. Frequência menor é mais grave. Enfim, vamos lá. Professor, por que acontece isso? É simples, cara. Ó, quando a fonte está se aproximando, ela emite frentes de onda, só que à medida que ela emite uma frente de onda, ela se aproxima. Emite já se aproximando, emite já se aproximando. Então, as frentes de ondas que chegam até você, no caso, elas vão cada vez mais com a frequência menor. Por quê? Está se aproximando. Agora, se tivesse aqui, ó, emitiu uma frente de onda e está se afastando. A próxima frente de onda que ela for emitir já é mais longe. A outra já está mais longe. Ou seja, a frequência fica mais espaçada. Sacou? Então, quando está se aproximando, você ouve frequência maior. Quando está se afastando, você ouve frequência menor. Basicamente é isso. A gente vai brincar com isso aí. Quando está se aproximando, você ouve um som mais agudo. Quando está se afastando, você ouve um som mais grave. Beleza? Tudo bem? Tá. Sabendo disso, a gente consegue calcular essa frequência. A gente consegue calcular o quão mais agudo eu ouço, prof. Se vier uma ambulância com, sei lá, 60 km por hora. Tem como calcular? Tem como, sem problema nenhum. E para você calcular, você vai usar essa equaçãozinha aí. Ah, professor, que equação grande. Cara, calma, é bem facinho essa equação. E ela é assim, ó. Esse F0 aqui é a frequência que você ouve. FO, ou F0, tanto faz, é a frequência que você ouve, tá? A frequência ouvida pelo detector, pelo ouvinte e tal. Esse FF aqui é a frequência real da fonte. Então, ó, frequência aparente, que é o que você ouve, e esse F é a frequência real. Não pode confundir, cara, tem que decorar isso aí. Show? Você tá me vendo, tá vendo minha cara séria aqui? Tem que decorar isso aí. Tá. O que é esse VV aqui, prof? Ó, esse VV é a velocidade do som no ar. E a velocidade do som no ar, geralmente nas questões, é 340 metros por segundo. Então, tanto este V quanto este V é a velocidade do som no ar. Daí tem mais, menos, menos, mais. Só, como assim? Já te explico, calma. Esse VO é a velocidade do observador ou do ouvinte. Tanto faz. A minha velocidade. Então, a ambulância está vindo, eu posso estar me aproximando ou posso estar se afastando, certo? É a velocidade do observador. E esse VF, velocidade da fonte. Sucesso? Beleza? Então, essa é, aí. Essa é a equação que você tem que saber. De novo, F é igual a FF, velocidade do som, velocidade do observador, velocidade da fonte. Observador, fonte, observador, fonte, observador, fonte, observador, fonte. Beleza? A frequência que você ouve, a frequência real
que o objeto emite, velocidade do som, velocidade do observador, velocidade da fonte. Beleza? E daí vamos combinar o seguinte, ó, tem um mais menos ali, não tem? Tem, prof, tô preocupado aí com esse mais menos aí, prof. Não, cara, é simples. Em todas as questões, vamos fazer o seguinte, em todas as questões, vou fazer algumas aqui, agora, daqui a pouco, na verdade, em todas as questões você vai desenhar a questão. Desenha. Então ele falou, tem uma ambulância. Daí você vai lá e desenha, tem uma ambulância. Ambulância, né? Tem a cruzinha aqui e tem o giroflex aqui. Tem ambulância. Então desenha, cara. Pessoal, não sei desenhar. Eu também não, já percebeu, né? E tem você. Beleza. E você tá de lado olhando pra ambulância aí. Tá. O que você vai fazer? Sempre, todas as questões. Olha pra cá. Ei. Olha pra cá. Sempre que você desenhar, você vai fazer uma seta do observador para a fonte. Faz sempre uma seta do observador para a fonte. Então fez a seta, né? Tá. Essa seta é a que vai te guiar para colocar o mais e o menos. Pessoal, é sempre do observador para a fonte? Sim. Vamos combinar sempre fazer isso. Daí todo mundo sempre faz a mesma coisa. Beleza. Daí, se ele falar que a ambulância está vindo para cá, tem uma velocidade, sei lá, de 20 km por hora, o que você vai fazer? Tá vendo que tá contra a seta que você desenhou? Tá ao contrário? Então você vai colocar aqui na velocidade da fonte menos. Por quê? Porque tá ao contrário. E se ele falar uma questão, por exemplo, que o cara tá vindo para cá? Então, você vai colocar a velocidade do observador aqui como mais. Então pode ser mais, pode ser menos, dependendo do que estiver fazendo ali. Exatamente isso. E o nosso referencial é sempre qual? Do observador para a fonte. Sucesso? Vamos sempre fazer isso. Do observador para a fonte. E daí, se a velocidade da fonte estiver no mesmo sentido da tua seta, coloca mais aqui. E se estiver menos, coloca menos. Se estiver ao contrário, coloca menos. Se o cara estiver no mesmo sentido da tua seta, coloca mais. E se estiver para o outro lado, coloca menos. É simples, é fácil. Não se turbe o vosso coração por causa desse mais menos aí, cara. Fechou? É sempre isso. Então desenha, faz a setinha do observador para a fonte e sucesso. Vê se é mais, se é menos. Beleza? Ó, uma questãozinha aí pra gente se espertar, pra gente fazer legal aí. Praticando questão 1 do teu livro. Suponha que é uma fonte sonora com velocidade módulo V, tá? Se desloca na direção de uma pessoa, na direção. Este observador também se desloca com a mesma velocidade V, no mesmo sentido e direção, tentando se afastar da fonte sonora. Se liga, olha o que ele falou. Nessa situação, pode-se afirmar corretamente que a frequência da onda sonora ouvida pela pessoa aumenta? A frequência ouvida pela pessoa não se altera? A frequência diminui? Ou a potência do som? Potência do som da pessoa... Não, esqueça. Enfim, qual que é a resposta certa? O que ele falou? Eu tenho uma pessoa indo para lá. E eu tenho uma fonte também indo para lá. Os dois estão com a mesma velocidade. Professor, não foi para o outro lado não? Tanto faz. Né? Ele não falou para onde está, mas tanto faz. As dois estão indo para o mesmo sentido e com a mesma velocidade. Pergunto, se os dois estão indo com o mesmo sentido e a mesma velocidade, eles estão se aproximando? Eles estão se afastando? Se não estão se aproximando nem estão se afastando, a frequência que você ouve é a mesma que o objeto ele emite. Faz sentido? A frequência é a mesma. Não existe efeito Doppler nesse caso. Beleza? Então a resposta seria a letra B de Baiacu. Sucesso? Tranquilo? Tá, então a 1 foi. Queria fazer uma pegadinha com a gente, né? Não tem efeito Doppler aí. Beleza. Próximo. Ó, questão 5 do praticando. Vou fazer junto? Um trem aproxima-se de uma estação com velocidade de 20 metros por segundo. Pessoal, tá ficando difícil desenhar isso aqui, né? Um trem agora. Velocidade de 20 metros por segundo. Soando seu apito com a frequência de 500 Hz. Tá? A frequência do apito, 500 Hz. Medida pelo maquinista. Então a frequência real, 500 Hz. Sabendo-se que a velocidade do som vale 330, então ele fala para usar 330, a frequência do som ouvido por uma pessoa na plataforma em Hz é de aproximadamente quanto? Vou desenhar. Desenha aí, prof. Desenha. Como que desenha um trem? Não faço a menor ideia. Vou desenhar aqui, ó. Tem vários vagões. E tem um vagão aqui que é o... e aqui tá o trilho do trem. Show? E tem uma pessoinha aqui parada.
na estação. Ela tá parada na estação, tá olhando aqui pro trem. Ó, tá de ladinho. Tá fora de escala, né? O trem tá muito pequenininho aí, mas tudo bem. Beleza. O trem tá indo para lá com 20 metros por segundo. Povo, 20 metros por segundo. Eu desenhei, prof. Eu lembro que você falou para fazer uma coisa antes de começar a resolver a questão. O quê? Uma seta. Da onde? Do observador para fonte. Fiz a minha seta guia, né? Tem gente que tem estrelas guias, a gente faz seta guia. Beleza. Fiz a seta guia e eu vou resolver a questão pela formulinha. F' ou F0, tanto faz, frequência ouvida, é igual a F vezes velocidade do som, mais ou menos velocidade do observador, sobre velocidade do som, mais ou menos velocidade da fonte. Confere? Eu tenho isso, tenho isso. Velocidade do observador é 0, porque ele está parado, então já vou cortar aqui, certo? E a velocidade da fonte, eu uso positivo ou negativo, galera? Uso negativo. Ah, professor, por quê? Aqui, ó. Se a minha seta tá para cá e a velocidade do caboclo tá para lá, então é o contrário, eu uso negativo. Sacou? Beleza. Então fica filhinha, professor, que bonitinho. F dá 500, velocidade do som é 330, daí mais ou menos 0, tanto faz, nem vou colocar, certo? Sobre 330, menos, e a velocidade da fonte é 20, né? Menos 20. E daí, povo, é só resolver, né? Como eu tenho minha calculator aqui, eu vou resolver pela calculator. Ó, 500 vezes 330 dá um número enorme, divididos por 310. Confere? Divididos por 310. Isso fica aí aproximadamente 532 Hz. Aproximadamente 532 Hz. Fechou? Que é essa letra B aqui, 530, né? Que ele coloca aqui aproximadamente. Fechou? Então, ó, detalhe, um detalhezinho, olha pra cá. Você vai fazer vestibular, né? Se não for fazer, não tem problema nenhum também. Mas, ó, você quer acertar as questões. Eu tenho questão de alternativa. O motorista, o trem está se aproximando. Se está se aproximando, tem que ouvir uma frequência maior. Então, professor, eu não sei resolver essa questão na prova de vestibular. Beleza. Mas letra C e letra D não faz sentido. Certo? Essas duas aqui fazem. Então, você já pode cortar C e D. Já fica mais fácil, se você for chutar, por exemplo, já fica mais fácil acertar. 50% de chance ao invés de 25%. Sacou? Então, ó, dá 532 aproximadamente, que ele falou aqui que é 530. Tudo bem? Mas, tá, povo, última coisinha, só para fechar. Existe efeito Doppler para luz? Existe. Efeito Doppler para luz? Existe. E isso é muito legal. Que é o seguinte, ó, efeito Doppler para luz é, você lembra quais são as cores do arco-íris na sequência? Eu sempre ensino assim, ó, as cores do arco-íris na sequência é vermelho, violeta, what? Aqui, ó, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, cor com I, invisível. Não, anil. Ó, tem I aqui no anil, ó, I. Senão ficaria, ó, lavar, não fica legal. Então, vermelho, lá vai, só forçou a barra ali, desculpa aí. Vermelho, lá vai violeta, beleza? Vermelho, lá vai violeta. Essa é a sequência na ordem de frequência já das cores, da luz. Fechou? Então, vermelho, lá vai violeta. Quem tem maior frequência? Violeta. Quem tem menor frequência? Vermelho. Daí, efeito Doppler para luz. Povo, é um efeito relativístico, tá? Se é um efeito relativístico, para calcular, você precisa um pouco de física moderna. Não vamos ver agora, tá? Mas a teoria a gente tem que saber agora. Imagine você que tem uma estrela. E essa estrela, você está olhando aqui, a estrelinha lá, à noite, né? Tá, e você vai notar que tem estrelas mais azuladinhas e tem outras mais vermelhinhas. Professor, é verdade, eu já tinha notado isso aí. Pois é, aquela estrela mais azuladinha, muito provavelmente, sabe o que acontece? Ó, quando uma estrela, o azulado é uma frequência maior. Quando a estrela está se aproximando da gente, abre parênteses, ela está longe pra caramba, tá? Ela não vai se chocar com a Terra, nada do tipo. Mas quando a estrela está se aproximando da gente, a gente vê a luz dela mais puxado para uma frequência maior. Mais puxado para o azul, para o violeta. Então, quando você olha
uma estrelinha e ela está mais azuladinha, muito provavelmente ela está se aproximando da gente. E quando está se afastando da gente, daí você vê com a frequência menor. Frequência menor é vermelho. Então, estrelinha mais avermelhadinha, tá se afastando da gente. Show? Quem descobriu isso? Doppler, melhor, Hubble, esse cara aqui, ó. Que, ó, vermelho para violeta, até falei aqui. Foi o cara que deu o nome do telescópio Hubble, inclusive. Fechou? Isso aí é chamado de redshift e blue shift. Até coloquei aqui, redshift e blue shift. Beleza? Tudo bem? Então acontece efeito Doppler para qualquer onda? Sim. Para qualquer onda acontece efeito Doppler. Show? Tá. Deixo para você, povo, acaba essa aula aqui e deixo para você aqui, ó. Only you. Aqui. 6 do praticando você faz. 6 do praticando e 1 do DH. E tem mais? Tem. 5 do DH. Então, 6 do praticando, nota aí. 1 do DH e 5 do DH. Fechou? Mas, então você tenta fazer e na próxima aula eu vou só resolver esse exercício aqui junto com você, para deixar bem certinho efeito Doppler aí. Beleza? Valeu, povo. Até a próxima. Tchau!